Bom dia pessoal, são 10 da manhã, hoje acordei super cedo e hoje o formato do vídeo vai ser diferente. Vou fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer, falar. Por isso, bora ali sentar e vamos, como diziam os brasileiros, bater um papo. Eu agora sou assim uma pessoa um pouquinho mais geek, mais nerd, etc. Mas isso só aconteceu depois que eu comecei a mexer com computadores. E isto lá para 2000 e qualquer coisa. Eu comecei a mexer no computador muito tarde. Antes disso eu era daquele tipo de crianças que ficava todo o dia a jogar a bola, andava de bicicleta a maioria do tempo e jogar Playstation ou jogar computador era uma coisa muito esporádica que eu fazia com os meus amigos depois de estarmos completamente cansados. Eu nunca sofri bullying na minha vida, no entanto, eu sempre fiz bullying comigo mesmo. Eu não sei exatamente as datas, mas foi lá no meu 5º, 6º ano, o que diria talvez entre 10 e 12 anos, não tenho certeza, eu chorei na frente da minha turma pela primeira vez, porque a professora me colocou na frente, no quadro, para resolver um problema e eu tinha medo de errar. Ao longo do 3º ciclo, eu tinha medo de ir às aulas de música. Primeiro porque todos estávamos postos a fazer alguma coisa e cada um tinha a sua ordem. Se o meu professor de música vir isto, ele vai lembrar-se e ainda vamos rir muito disto juntos. Na hora de tocar flauta, eu tinha um grande problema. Eu não conseguia fazer a última nota. Eu não faço ideia qual é que é o nome da nota, mas para vocês verem, o meu dedo mindinho é torto. E eu não conseguia colocar o meu dedo no buraquinho da flauta. Então eu não conseguia simplesmente fazer a nota, eu tinha muito medo, eu chorei muito. Eu já não era uma criança, eu era um adolescente, mas eu tinha tanto medo de errar em público que eu chorava simplesmente. E acreditem, como eu disse, eu não era daqueles que sofria bullying, antes pelo contrário, eu fazia parte do grupinho das pessoas fixes, ou para quem for brasileiro, das pessoas legais. Depois de eu acabar o 3º ciclo, como sendo um aluno, acredito que mediano, eu fui para o 10º ano, que eu não lembro como é que chama no Brasil, mas seria o secundário em Portugal. Quando eu era pequeno eu queria ser veterinário ou arquiteto e eu acabei de fazer o secundário em arte. Eu faltei a quase todas as aulas durante o ano porque eu odiava aquilo, não era aquilo que eu queria. Eu não era o aluno mais péssimo de todos, no entanto eu dediquei o menos possível àquilo. Até porque eu ficava muito tempo a jogar World of Warcraft, me abriu as portas para conhecimento sobre servidores, sobre sites, me iniciou naquilo que eu faço hoje. Os vossos pais gastam um dinheirão a comprar livros, um dinheirão a colocar-vos numa escola e vocês simplesmente se vão sentir mal agradecidos porque vocês não gostam daquilo e vocês acham que fizeram perder um ano e uma porrada de dinheiro. Eu tinha medo de dizer que eu não queria fazer aquilo. Depois disso eu mudei para uma escola profissional ou profissionalizante, acredito que seja como chama no Brasil, que dá equivalência ao 12º ano, ou seja, ao secundário em Portugal, mais uma certificação de habilitação profissional. Lá nas aulas teóricas eu não era assim grande coisa, no entanto eu percebia muito do assunto, o que me facilitava para falar, até falava demais. Eu não tinha tanta vergonha de falar porque falava de uma coisa que eu adorava, eu lia 500 revistas por mês sobre o assunto, eu estava sempre atualizado sobre as novas coisas que vinham de hardware e software e blá blá blá, e eu sentia-me muito confortável com isso, então eu era uma pessoa assim muito aberta, eu falava pelos cotovelos, etc. No entanto, isso era com a minha turma e com os meus amigos, com os meus professores. Se me colocassem na frente de outras pessoas que eu não conhecia, simplesmente eu... E um pouquinho mais para a frente, talvez no 2º ano, o curso é de 3 anos, eu fui convidado para dar aulas e palestras para alunos de outra escola que pertencia à mesma rede, mas que no entanto não tinha nada a ver com informática. Eu fiquei noites sem dormir porque eu não sabia como falar em público, eu simplesmente tinha medo, mesmo falando da área que eu mais gostava, sobre ganhar dinheiro online, sobre criar blogs, crescer na internet. Eu simplesmente tinha medo, eu morro de medo de falar em público. Chegou a hora de falar em público, simplesmente saiu tudo, super natural, sem preparação, sem nada, simplesmente eu não consigo preparar para certas coisas. Tanto que eu tenho dificuldade em escrever agora um papel e olhar para ele para lembrar o que é que eu vou falar. Tudo isto saiu natural, talvez saia com erro, talvez saia menos organizado, no entanto, isto sou eu e eu habituei-me a ser assim e eu agora não tenho tanto problema com isso. Vídeos para YouTube, um puta de um medo que eu tinha. Aos meus 19 anos eu decidi ir para o Brasil. Primeiro porque eu trabalhava online, segundo porque eu tinha a minha própria empresa, terceiro porque eu tinha uma porrada de negócios e quarto porque eu tinha uma namorada que vivia lá. Qual é que era o meu maior medo? Não era entrar num avião sozinho para uma viagem internacional que eu nunca tinha feito, eu ia sozinho viver para um país que eu desconhecia e que a única coisa que nós sabíamos em Portugal é que era super inseguro. Vocês acham que esse era o meu medo? Não, o meu medo não era esse. O meu medo era eu ter acabado de comprar uma Canon para fazer vlogs, chegar ao Brasil e começar a falar para a câmera. Eu tentei 20, 30 vezes, eu postei um único vídeo que vocês podem ver no meu canal antigo, mas esse era o meu medo, eu não tinha medo de mais nada. Chegando ao Brasil, vocês podem ver, eu sou super magro, eu habituei-me a conviver com isso. Em Portugal o pessoal fazia aquelas piadas, mas era tudo entre amigos, eu nunca tive problema por ser magro. No Brasil eu ganhei o problema por eu ser magro. Vocês sabem, no Brasil tem aquela moda super fitness que eu também acho super exagerada, embora obviamente eu também seja magro exageradamente. E os homens são super musculados, as mulheres são super musculadas. Se a mulher ou o homem não são musculados,
Imaginem, eles são feios, eles são blá blá blá, eles são blá 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 e são julgados por isso, quando na realidade eles podem ser pessoas muito melhores em outras áreas que não no fitness. No entanto, sem eu nunca ser julgado por isso, eu comecei-me a sentir mal com isso. E obviamente, como ir à academia ou ao ginásio não é uma das minhas prioridades, eu também fiquei assim, mas continuei a viver com essa pressão na minha cabeça que eu tinha de ganhar músculo, eu tinha de ganhar peso. Eu agora simplesmente estou na Ásia, aqui as pessoas são magras, aqui eu sou tipo um deus grego, brincadeira. E tipo, foda-se para isso. Chegando à Ásia, chegando aqui à Tailândia. Medo? Boa pergunta. Eu acho que eu perdi todos os meus medos. Por eu não entender o que é que as pessoas falam, simplesmente eu não faço ideia de que é que eu tenho medo. É estúpido, não é? Mas pronto, eu já falei um pouquinho para vocês de como era uma criança que chorava muito, como era um adolescente que também chorava muito, como era uma pessoa cheia de receios por coisas muito estúpidas. Agora eu vou falar da contradição toda que aconteceu ao longo deste tempo. Eu tinha medo de falar em público, eu dei palestras. Eu tinha medo de aparecer, com medo que os outros julgassem, com medo que os outros mostrassem na minha cara os meus maiores erros. Obviamente que eu tenho muitos erros, assim como todo mundo tem erros, mas eu apareci em revistas, eu apareci em jornais, eu apareci em sites, eu dei entrevistas, eu fiz Skype com pessoas desconhecidas, uma porrada de coisas. Eu não me considero uma pessoa super antissocial, mas eu sei que eu sou uma pessoa que é muito mais apta a um círculo de amigos específico que geralmente ou trabalha online ou tem empresas. No entanto, com medo de todas essas pessoas que eu não tenho bem a certeza se elas gostam de mim, se elas não gostam de mim, mas que me dava medo de falar com elas só à espera de que me apontassem um erro, porque eu tinha medo disso, eu abri uma loja de informática que ficou aberta somente 4 meses, porque depois eu mudei para o Brasil. Vocês são pessoas que estão acostumadas a viver isoladas dentro de casa, a olhar para um monitor 18 horas por dia, a trabalhar, a ganhar o vosso dinheiro tranquilamente, porque o digital facilita muito para quem tem esses problemas. E um dia vocês, tal, eu vou abrir uma loja de informática, eu vou atender pessoas, as pessoas vão entrar na minha loja e falar diretamente comigo, porque eu não tinha empregados. Isso era frustrante, não é? Não, não foi frustrante, foi a melhor experiência que eu tive até hoje, porque eu tinha medo de relacionar com pessoas e naquele momento, simplesmente eu tive de fazê-lo porque o meu dinheiro dependia disso. Eu tenho de mudar a bateria da câmara, vai falhar. Tanta gente manda mensagem a perguntar se eu não tenho medo de vir para um país desconhecido, que eu não falo a língua, e o meu inglês também nunca foi assim tão bom, e eu acabei por me aventurar num país que eu tenho de falar inglês, e eles também, digo os tais, também não falam inglês assim tão bom. Às vezes é quase impossível entendermos. Tem tanta gente a mandar mensagem, a falar sobre, eu tenho medo de abrir uma empresa, eu tenho medo de escolher qual o curso que eu vou seguir, eu tenho medo de não ter um emprego, eu tenho medo de não ter trabalho, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de não ter dinheiro, eu tenho medo de não ser ninguém na minha vida. Eu acho que vocês vão ter que repensar bem esses medos. No fundo, se calhar vocês já superaram esses medos por N vezes e vocês nem sequer se perceberam. Tipo, esta história que eu vos contei agora é uma história real da minha vida, eu não tenho vergonha de contar isso para ninguém. Os meus colegas de escola viveram isso ao meu lado, então se eu menti, alguém que venha aqui e desmente essas coisas. No entanto, eu acho que vocês não têm de ter medo. E morrer, por favor, não tenham medo de morrer, porque morrer é a coisa mais certa. Viram? Eu não quero ser negativo, mas morrer é a coisa mais certa que vai acontecer connosco. Nós somos humanos, nós vivemos e morremos, ponto. É a coisa mais certa, não adianta ter medo de uma coisa que realmente vai acontecer. Eu consigo entender que nós tínhamos medo, agora mesmo eu tenho medo que este vídeo seja uma merda, que este vídeo seja rejeitado, que eu encha o meu canal de haters, que as pessoas me vão odiar, especialmente agora porque eu falei que morrer é uma coisa certa, não é? É uma coisa que certas pessoas não conseguem simplesmente engolir. Mas era isso que eu queria dizer, vocês repensem todas essas vossas ideias sobre medo. Tenho medo, eu não consigo, eu não vou lá. Eu tenho medo e eu faço. Ponto. É claro, quando eu tinha, se calhar, os meus 12, 13 anos, eu chorava porque, tipo, não faço puta ideia o que é que eu vou fazer. Tipo, estou aqui a envergonhar-me na frente de toda a gente. Simplesmente não consigo nem falar, nem respirar, nem nada. No entanto, eu agora sou adulto e a vida tem de andar para a frente, não é essa coisa de ficar na escola, não é a minha mãe que paga as minhas contas, então as coisas têm de evoluir. Vejo muitos amigos que têm 20 e tal anos, 30 e tal anos, vivem na casa dos pais, não conseguem um emprego simplesmente porque têm medo de ir para trabalhos que se calhar não são socialmente tão bem aceitos e eles simplesmente têm medo ou vergonha de fazer aquelas coisas, têm medo que algum amigo faça um comentário. Isso não é um problema, não se envergonhem dessas coisas, acreditem. Eu não digo isso porque eu faço tudo o que eu quero, porque na realidade eu faço tudo isto, eu adoro tudo isto, mas tem dias que eu trabalho, para vocês terem ideia, tem dias que eu trabalho 25 horas, tem dias que eu trabalho 48 horas, tem dias que eu trabalho 2 horas. Bem, e como sempre eu falei demais,
Eu acredito que eu não vá cortar tudo isto, porque hoje eu até acho que eu falei assim minimamente certo, sem dar muitos erros. Ficar por aqui, eu vou trabalhar, daqui a nada eu vou sair com a Cine e nós vamos almoçar ao shopping ou a alguma street food, fazer alguns vídeos para vocês, continuar o vlog de hoje, se é que ele não está já longo demais. À noite, se o vlog ficar com menos de 5 minutos, eu falo outro assunto. Se o vlog ficar com mais de 5 minutos, basicamente vamos deixar o assunto para amanhã. E amigos do Brasil, eu fui criticado no meu canal e eu não me ofendi com isso, eu não me ofendi mesmo. Perguntaram se eu estava a ter um AVC, se eu estava a ter um ataque, se eu estava a ter qualquer coisa por eu falar tão devagar. Eu expliquei que eu às vezes falo mais devagar para eu me tentar fazer entender, porque simplesmente quando eu vivi no Brasil durante 2 anos, de vez em quando eu falava assim e as pessoas não entendiam. Se vocês não entenderam aquilo que eu falei, por favor deixem um comentário, eu vou tentar falar mais devagar, mas não tão devagar como anteriormente. Eu sei que hoje provavelmente eu falei mais rápido e desculpem por isso se vocês não entenderam. Bem, eu tenho mais que fazer, bora lá. Eu agora vou cortar o meu cabelo porque a vida está meio difícil com este cabelo gigante. Tentem fazer aquilo que vocês têm medo, até superarem esse medo por completo. E essa é a dica do dia. Como é o slogan da Nike, Just Do It. Eu gostaria muito de saber se vocês gostaram deste formato de vídeo ou só devo mostrar mais e falar menos. Partilhem com os amigos, subscrevam o canal e até amanhã.